Cara Anna, vorrei dirti tante cose. Vorrei dirti come la vita e come va affrontata. Vorrei trasferirti il mio modo di fare e di pensare. Vorrei esserci nei momenti di difficoltà. Ma non si può. Il destino ha deciso così. Tutti gli anni con questa cazzata del... Todos de volta, todo mundo chegando. Para fala, foi? Que delícia. Deu certo? Todo mundo nas salas, no geral? Muito bem. Olha, Tom, você precisava avisar antes. Eu estava com a Adriana Andrade numa conversa assim, extremamente produtiva, você acabou de repente. Mas hoje eu avisei, sendo que não leu. Vocês ouviram minha mensagem? Começa a encerrar. Ouvi. Eu avisei. Então, a gente estava muito animado na conversa, eu ouvi a mensagem. Talvez a Adriana... Mensagem regressiva. Eu acho, Tarcísio, que você tem que voltar no passado para você poder me perdoar. Você tem que ver que eu fiz. Boa ideia, boa ideia. Eu já encontrei uma maneira de fazer isso mais fácil. Tá bom. Valeu, Tom. Dando sequência na conversa, então a gente conversou, né, individualmente, a gente conversou num pequeno grupo, e agora para abrir o grupo geral e para a gente criar uma certa organização na conversa, o que a gente sempre fala é o seguinte: falar sobre a morte é sair da zona de conforto. Então hoje a gente vai praticar isso. Então muita gente já sabe disso. Aquelas pessoas que normalmente mais falam, que pegam o microfone, que querem falar e que dominam, hoje vai ser o dia de ficar mais em silêncio, de ficar no desconforto de querer falar e ficar nesse espaço. E aquela pessoa que normalmente nunca fala, que provavelmente está com a câmera fechada, está com o microfone fechado, é quietinho, hoje é o dia de falar. Então essa aqui é a dinâmica. Vou abrir a conversa, daí estou eu, Ana Cláudia, Tarcísio e Jaci, a gente vai ajudando vocês, mas é muito mais vocês trazendo as reflexões e a gente junto conversando sobre isso. Mas tenham consciência disso. Se eu falo mais, hoje eu vou ficar mais contido com os meus pensamentos. E se eu nunca falo, me exponho, hoje eu vou me expor. E o que eu peço é que a conversa fique relacionada a isso, a essa pergunta, ao filme. Nada além disso, nada fora disso. Tá bom? Quem quer começar a falar? E a gente lida muito bem com o silêncio inicial desse primeira coragem. Mas é aí que a conversa fica boa, quando alguém... É só abrir o microfone e começar a falar. Coragem. Quem vai abrir a conversa? Não precisa, você só teve um pesadelo. É perfeitamente normal. Guarde isso positivo. Quem vai abrir a conversa? Posso falar, Tom? Pode, quem é? Aqui. Thaísa. Thaísa. Tudo bem? Tudo. Fala um pouquinho mais alto, põe só o microfone um pouquinho mais perto. Melhorou? Melhorou muito. Então, tá bom. Bom, em relação à pergunta, né, à reflexão, eu acho que o que é interessante a gente, né, que eu acho assim que precisa ser capaz de ver para perdoar o outro, é a motivação dele, é o olhar dele na situação.
porque existe a minha visão da situação e a visão do outro, né? Eu falo muito com meus pacientes assim, ó, vocês têm que olhar atrás do espelho, que é tipo ir lá, compreender a pessoa que está te magoando, fez alguma coisa que você não gostou, ou que tem alguma atitude que você não acha bacana, mas por que ela está agindo daquela maneira? Né? Alguma coisa tem na história dela, no jeito dela, ou pode ser uma defesa. Então, se a gente poder compreender isso, a gente tem um olhar diferente da situação e da reação e do comportamento do outro, né, em relação ao que a gente está sentindo também naquele momento. E fora os pacientes, para você sem jaleco e sem crachá, para você, pessoa física. Para mim também, eu tento praticar isso muito comigo, né? Quando alguém faz alguma coisa que eu não acho legal ou que me magoa, eu tento ter esse olhar, né? A gente fala para os pacientes, é mais para a gente ouvir, né, do que para, claro, para ajudá-los, mas a gente também que ouve. Então, é um exercício que eu faço também na minha vida, tentar compreender a motivação do outro. Muito bom, obrigado. Quem mais? Eu gostaria de falar. Fala, Carol. É Carol? Oi? É Carol? Isso, Carol. é Carol. Fale, Carol. A gente estava conversando no grupo, né? E eu pensei um pouco diferente, assim, eu não pensei em perdoar alguém quando a gente estava conversando. Porque eu acho que eu voltei muito para mim, para minha situação, né? Então eu acho que por isso que eu acabei pensando assim. Eu pensei que eu acho que tem até relacionado com o filme também. Eu pensei em perdoar a situação. E é como se assim, né, da minha vivência, é como se tem coisas que acontecem com a gente que elas parecem tão absurdas, tão loucas, como uma grávida ter um câncer e não vai ver a filha, e que ela simplesmente não tem um culpado físico para você dizer que a culpa é desse ou daquele, e que só resta você aceitar. E eu acho que para você aceitar, você tem que perdoar. Só que, assim, eu não consegui, eu estou trazendo essa reflexão porque eu queria uma resposta que eu não consegui ter, porque eu olhei assim e eu vi que talvez esse perdão, ele não seja racional. Porque até analisando o filme, que eu percebo que a menina, ela teve uma espécie de um perdão, a Ana, né? Um perdão, uma aceitação, mas eu não consegui racionalizar o porquê que ela teve isso, sabe? Eu achei que parecia assim, como se o coração dela tivesse compreendido aquilo. Foi uma compreensão muito profunda nela, assim. E eu acho que talvez a gente só perdoe quando a gente realmente tiver essa compreensão profunda da coisa, que eu não sei como vem, eu não sei como chega, eu não sei como racionaliza isso para chegar até isso. Enfim, foi tudo que eu consegui pensar, mais um monte de perguntas. Boa, ótimas perguntas são sempre super bem-vindas para enriquecer a. Eu acho que você tem um ponto super relevante aqui. Quem mais? Vamos engrossando esse caldo aqui. Tom, gostaria de falar. Claro. João Paulo. Tudo bem, João? Uma coisa que me veio muito forte assim na hora que a Carol falou que era uma coisa meio subjetiva, né? Essa questão do perdão, da mudança dela, né? Que veio do coração, assim. Eu me imaginei muito na reflexão da Carol, né? Porque no momento que eu pensei sobre a pergunta que você fez, me veio a questão do perdão próprio, né? Acho que a mudança que veio na personagem, né, na Ana, foi uma mudança que veio, acho que mais com a experiência dos acontecimentos, né? Eu falo por mim, o ano passado eu precisei acontecer algumas coisas, assim, meio uma viradinha de vida,
e eu não conseguia me perdoar por isso, né? Me coloquei na situação da pergunta, né? Não, talvez eu consigo perdoar muito facilmente as pessoas, mas não me perdoo. Uhum. E aí o que eu quero dizer é que hoje eu consigo olhar para a situação, né? Eu vejo de novo as situações e eu compreendo, eu consigo enxergar todos os lados, todos os ângulos dessa situação, olhando de fora, né? Falando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e me levou à decisão de mudar. E talvez o perdão veio com o tempo, né? Veio olhando as experiências que eu adquiri, olhando tudo que aconteceu depois desse período, né? Eu acho que a personagem conseguiu esse perdão com as experiências, vivendo, conhecendo as pessoas, né? Adentrando em outras vidas e enxergando de uma perspectiva diferente, não da perspectiva de filha, mas da perspectiva de amiga, da perspectiva de, vamos falar assim, até de certa forma empregada, né? Que ela meio que estava ali para trabalhar e ela conseguiu não enxergar com o coração de filha, mas com o coração de amigo, né? Que é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Muito bom, muito bom. Às vezes o desafio é a gente se perdoar, né? Muitas vezes esse é o grande desafio. Ó, Tarcísio, Jaci, Ana, por favor, entre aí comigo na conversa, hein? Não deixa eu sozinho, não. Quem mais? Então, eu penso essa história do se perdoar, né? Eu concordo com o João e com a Carol. É um processo realmente, né? Acho que a gente é muito maldoso com nós mesmos quando a gente olha para a situação passada e fica lá julgando, né? Fica lá tentando a pessoa de hoje julgando aquela situação antiga, né? E você não era aquela pessoa, você não é a pessoa que é hoje, naquele momento lá atrás, tentando resolver aquilo. Você ia resolver de outra forma, você sabe que iria, né? Mas o peso é carregado, né, para quem você é hoje. E eu concordo que isso acho que é a parte mais difícil de toda e qualquer situação, né? Em relação ao filme, quando fez a pergunta, eu não fiquei pensando numa ação em si, mas talvez num diálogo, numa passagem que explicasse o que aconteceu, porque ela tinha aquela família que montava para ela, né, toda uma estrutura de você teve uma mãe que te amou e tal, mas aquilo para ela não era materializado, né? Ela sabia do presente, tinha uma data específica para se falar sobre aquilo. E com o acidente dela, ela começou a ter esse contato com a mãe, ela foi materializar isso, né? Como seria essa relação para ela, e ela conseguiu desenvolver, né? Com todos os olhares possíveis de uma relação formada, de quem era essa pessoa, e não só aquela que contavam para ela. Eu acho que foi. E aí ela despertou, né? O que tá tudo bem, né? Aconteceu, como a história se deu, quem era essa mulher e tal. Acho que por aí. Muito bom. A vivência, né? Vou comentar um pouco, então. Diga. Milton, é só uma aproximação que eu acho que pode dar origem a novas falas, né? Está me chamando a atenção essa coisa do auto-perdão, porque perdoar o outro, na verdade, é perdoar a si próprio. E não é comum acontecer essa demonstração, essa possibilidade de você ver no outro uma clareza daquilo que você está julgando, não consegue perdoar. À medida que a raiva, o que seja, só faz mal a nós mesmos. Então, perdoar o outro é perdoar a si próprio. Aí eu faço uma aproximação com essa coisa. Mesmo quando você perdoa o outro, é como se você estivesse perdoando a si mesmo. Quer dizer, não precisa ser o seu erro. Mesmo o erro do outro, você tem que perdoar a si mesmo. É essa conexão que eu queria fazer. Uhum. Eu estava pensando sobre isso, né? Quanto que o perdão é libertador, né? Porque ela se liberta, usando o filme como referência, como, né? Quando ela entendeu, ela saiu deste ponto de vista, ela foi para o outro ponto de vista, que também acho que mostra muito claramente no filme que ela teve que, de uma certa forma, sair do papel social de filha e de mãe. Então, elas estabeleceram uma relação de duas mulheres, que tinha uma diferença de idade, mas a filha sabia que era mãe, mas ela sabia, mas não é, né?
e a mãe era uma outra pessoa. Então tirou aquela coisa. Eu acho que muitas vezes é difícil as relações muito próximas, elas ficam difíceis por causa disso, né? Porque é o meu pai, e o meu pai tem que ser assim, é o meu filho tem que ser assim. Então fica muito mais difícil. Então eu achei interessante esse certo deslocamento dos papéis sociais que aconteceram no filme. E depois essa mudança, o quanto que foi libertador para essa filha de falar, cara, eu vou aceitar esse presente, esse amor, é amor. Aceitar, não importa se era o jeito que eu queria, mas acho que o perdão vem muito assim, de onde veio? Eu acho que essa pergunta que a Ana sugeriu, vem assim, da onde veio essa declaração de amor? O que a gente olha assim, mas não era assim que eu queria a declaração de amor. Eu acho que esse filme mostra da onde veio essa declaração de amor, de onde partiu. Então, eu acho bonito isso. Ô, Tom, eu queria voltar a uma coisa que Carol comentou, né? Assim, isso que você, pegando o gancho que você também está falando, de que, assim, realmente, assim, eu acho que o movimento do perdão é como se ele viesse, né, de algum lugar muito profundo e que precisa de muito amor para perdoar. E eu acho que isso que você falou, na vivência que ela teve, ao ver o que acontecia com a mãe, ou ao contextualizar, ao saber o que aconteceu com a mãe, ela também pôde perceber o quanto de amor tinha ali, né? E outra coisa que eu acho super importante no contexto do perdão é que, às vezes, alguém já comentou isso também, que, por exemplo, a gente fica julgando, né? A gente fica engasgado com alguma coisa que alguém fez ou que você sentiu e tal, e a gente não procura conversar, não procura saber exatamente, contextualizar. E se a gente prestar atenção, acho que no filme, a primeira vez que é falado sobre morte, que a mãe morreu, né? Que parecia que tinham dito que a mãe tinha viajado, tinha saído. A primeira vez que aparece dizendo que a mãe morreu é quando ela está sentadinha lá no telhado, que o pai sobe e vai lá conversar com ela, né? E aí ela pergunta ao pai se a mãe morreu, e aí o pai confirma. É a primeira vez que se fala em morte concreta para essa criança. Então, assim, era uma mãe imaginária, né? Que ela não tinha contato, ela não tinha história, era uma mãe que não tinha nenhuma narrativa construída por ela, porque assim, era só fantasia, só o que as pessoas traziam, né? Então, acho que para a gente perdoar, eu acho que esse movimento que Carol falou, que vem muito profundo, é preciso que a gente realmente assim, tenha muito amor, reconheça o amor nessa relação, né? E que venha de um local que a gente às vezes não sabe realmente explicar, porque se for da boca para fora, eu acho que o perdão não funciona, né? Ele tem que realmente ser de algum lugar muito profundo mesmo. Eu acho que você trouxe um ponto super importante, que é realmente a menina, e ainda tinha aquela história, né? Tua mãe viajou para um lugar muito longe. E, né, então, usando ainda, sem deixar claramente, a gente até falou no sarau sobre isso, no luto infantil, da importância de declarar, de dar o nome ao que aconteceu, né? E fala, né? Ela viajou para um lugar muito longe, mas esse longe não é distante, não é de distância. Então, foi ali que... E a menina que deu o nome, ela falou, a menina falou, ela morreu. O pai não tinha falado ainda. Posso falar? Pode. Deixa eu só aumentar aqui que eu cliquei errado. Aí. Eu estava comentando no grupo, né, no subgrupo que se formou, eu vejo por esse lado também, até porque eu tenho essa situação em família, né? Então, é aquele lado assim meio que da verdade, né? Qual é a verdade? Então, num primeiro momento, é contada uma mentira, entendeu? De certa forma, é uma mentira, né? Tá viajando. Olha a sensação que você tem de saber que alguém está viajando e que você não está junto, que você não está, entendeu? Parece que existe a possibilidade de estar, mas não está. É diferente da morte. A morte não existe essa possibilidade. Então, eu acho assim, as histórias que são contadas, né? Então, na minha casa, por exemplo, com 3 anos isso aconteceu, né? Então, assim, o referencial é assim, é só o que contam. E às vezes a pessoa olha para mim e diz assim, será que isso é verdade? Será que papai era assim mesmo? Será que não falam isso para a gente achar que ele era um homem bom? Entende? Então, essa verdade que fica ali, que a gente nunca sabe qual é, enquanto você não descobre essa verdade, então no filme ela conseguiu descobrir, né? Porque ela foi para os fatos, né? Como aconteciam. Mas e como é que a gente faz aqui, entende?
Traz isso para cá agora. Como é que você descobre isso, já que você não tem esse poder de ir lá e descobrir se aquilo tudo era verdade? Entende? É muito punk isso. Muito punk. Isso me trouxe essa verdade, sabe? Não sei nem se é o nome certo, mas me trouxe essa veracidade dos fatos, entendeu? Como é que isso acontece? E como você guarda isso lá dentro, né? E depois aí desguarda, abre. Não, não é mais viagem, é morte. Ah, então tá. Então, pera lá que eu tenho que assumir um outro, né? Um outro papel ali, né? Então, eu vejo por isso. Eu acho que, infelizmente, muitas vezes as histórias que nos contam são difíceis para depois a gente dissolver essa história e vir para o fato real. Eu vejo ali. Obrigada. O que te ouvindo me veio uma questão que é assim, né? Porque o filme realmente ele traz os fatos, a pessoa vive aquilo tudo. E é muito difícil é quase impossível acontecer. A gente viver os fatos exatamente, sempre tem uma outra perspectiva. Mas eu acho que o que é interessante, e às vezes eu penso sobre isso, que eu não sabia exatamente os fatos, mas saber de onde partiu. Tipo assim, ela fez o melhor que ela pôde. A pessoa fez o melhor que ela pôde. Ela só está tentando ser feliz. Às vezes, quando eu estou muito puto com alguma coisa, daí eu tento, a maior parte das vezes eu falho, mas de falar assim, essa pessoa só está tentando ser feliz. Essa pessoa só está tentando ser feliz. Ela só está tentando ser feliz. Então, por mais que seja uma coisa totalmente fora do contexto, mas se a gente consegue olhar, eu acho que me dá, às vezes eu não consigo perdoar por isso, mas dá uma apaziguada. Acho que traz uma certa paz, de falar, eu não sei os fatos exatamente, mas ela só está tentando ser feliz e é como ela está encontrando aí um caminho. Às vezes a gente não vai saber os dados, mas também não dá para ficar só paralisado nisso. Eu não sei os fatos, então nada faço. Eu não sei os fatos, mas eu só sei que ela estava tentando ser feliz. Ela fez o melhor que ela pôde. Acho que isso já é um bom caminho para começar o caminho, assim, eu acho. Sei lá. Tom. Oi. Oi. Posso falar? Fale. Eu te achei aqui. Jéssica. Oi, Jéssica. Desculpa, se eu não conseguir falar tudo sem chorar, me perdoe. Eu já estou chorando. Então você pode falar chorando, tá? Combinando aqui que podemos falar chorando. Tá bom. Tá. Eu assisti o filme todo muito bem, mas a pergunta mexeu demais comigo. Porque eu falei no subgrupo, eu perdi meu marido há um ano no acidente de moto e eu não queria que ele comprasse a moto de jeito nenhum e ele queria porque queria comprar. Então, nesse período de silêncio, eu estava aqui sentadinha olhando para a foto dele e parei para lembrar do tempo, sabe? De quando ele comprou a moto, de todos os fatos e é como se eu tivesse voltado um pouquinho no tempo, me visto naquele lugar, lembrando de como eu estava chateada, de como eu não queria saber como ele tinha comprado, com quem tinha comprado, e ele feliz, colocando minha filha para passear no condomínio, sabe? Lembrei de minha mãe dizendo, tá feliz como se fosse um menino pequeno, sabe? E era uma coisa do ano que passou muito tempo aqui me magoando, porque eu tinha raiva dele por ele ter comprado essa moto e essa moto ter tirado ele da gente. E eu acho que hoje é uma coisa que eu ainda vou passar a noite, vai terminar isso aqui, eu vou passar a noite meio que digerindo isso, mas para mim foi muito importante porque eu acho que hoje eu consigo entender de que aquilo, naquele momento, fez ele bem. Ele estava feliz, era uma coisa que era boa para ele. Por mais que para mim não fosse, por mais que as repercussões dessa decisão dele não tenham sido bem para mim, para minhas filhas, mas era uma coisa que estava fazendo ele feliz e tudo bem agora, sabe? Dessa compreensão de que eu não preciso ficar com raiva disso, mas, sabe? Então, o perdoar, o se colocar no lugar do outro, sabe? É memória, é relembrar, é tentar voltar naquelas memórias, não lugar, mas enxergando as coisas que você não queria ver, sabe? A alegria que você não queria ver, que você estava tão magoado por aquela atitude, por aquela situação, que você não queria ver a alegria, né?
no meu caso. Então, assim, quando você falou aí agora, aquela pessoa só está tentando ser feliz, e é isso mesmo, sabe? Às vezes a felicidade não era o que eu achava que deveria ser, não ter dado o que ele esperava, nem o que eu queria. E eu me lembro que uma vez minha psicóloga disse assim, se você pudesse ver seu marido hoje, o que é que você dizia? Eu falei, eu vou bater nele e eu vou perguntar para ele, por que você não me escutou, sabe? E eu acho que hoje eu não faria mais. Então, eu só queria agradecer muito a oportunidade dessa reflexão de hoje. Eu agradeço você de trazer, de se abrir para a gente. E eu queria te dizer que tá tudo certo sentir raiva também, viu? Tá tudo muito certo sentir raiva e ter vontade de bater, tá tudo certo. E também daí chegar no momento e falar assim, agora eu entendo. Naquele momento servia sentir raiva. Você precisava ter alguma coisa para se amparar, para poder passar, atravessar esse período. Então te serviu também esse sentimento. E que bom que talvez ele esteja dissipando. Hoje, pelo menos, ele está dissipando. Pode ser que amanhã ele volte, depois ele vá, depois ele volte. É essa montanha-russa. Então, se perdoa por sentir tudo isso, que está tudo certo. Está tudo certo mesmo. Obrigado, viu, por se abrir com a gente. Eu queria dizer para você que tudo bem se eu chorar, porque eu me dei o direito de chorar também. Então, tá tudo certo, né? A gente chora também ouvindo as outras histórias. Te liberta. Mas eu penso que o perdão é um ato de profunda humildade. Enquanto a gente não for capaz de ser humilde, a gente nunca vai conseguir ser capaz de perdoar. A pessoa que perdoa, ela não é superior. A pessoa que perdoa não é alguém que é mais importante ou mais lúcido ou mais inteligente ou mais desapegado do que aquele que erra. A pessoa que perdoa é aquela pessoa que se encontra com a própria humildade de saber que a gente também é capaz de errar quando a gente quer acertar. Então, todo mundo aqui já errou querendo acertar. E a gente torce para a gente errar na vida de pessoas que sejam capazes de ter a humildade de nos perdoar, entendeu? Não é a grandiosidade de perdoar a gente, porque quem se acha muito superior porque perdoa, na verdade, está precisando de mais perdão do que qualquer um que tenha feito alguma coisa muito errada, né? Então, o sofrimento, ele pede uma verdade, né? Eu estava ouvindo comentários sobre a menina, né? Que no sofrimento você sabe fazer perguntas, que quando você está sem sofrer, você não sabe fazer pergunta certa. Quando você está sem entrar em contato com aquilo que mais é dolorido em você. E ela faz a pergunta, né? Ela morreu? E aí, o pai que morre de medo de altura, ele teve que contar a verdade. Eu falo, por exemplo, numa sessão de acupuntura, esse é o melhor momento para você contar qualquer verdade, porque você está com medo das agulhas que vão te espetar, e aí qualquer pergunta que seja feita não vai passar pelo crivo de é verdade ou não, você vai contar a verdade total. E aí eu tenho a impressão que nessa cena do filme ele só falou a verdade porque ele estava com medo de altura. E aí ele respondeu, sim, e aí ele leva. Então, assim, o sofrimento pede uma verdade que possa ser dita por alguém que está com medo de dizer a verdade. Porque aí mostra a humanidade no processo, né? Não mostra, quando ele fala assim, leva ela, ele mostrou que para ele também não era uma coisa fácil, né? Ele não mentiu porque ele é a gente tem essa estupidez de achar que tudo que acontece à nossa volta diz respeito ao nosso umbigo. Só que não. Se alguém mentiu para você porque não era capaz de falar a verdade e estava em sofrimento imenso e não era capaz. Então, apontar para as pessoas que mentem. O filme que a gente viu no mês passado era bem isso, né? Quais as mentiras que a gente conta porque nós não damos conta da verdade, de saber que o outro sabe o que a gente sabe. Então, esse momento do sofrimento pedir uma verdade e ela ser oferecida de quem está com medo da situação que está vivendo, e o quanto o perdão é um ato de humildade, né? Fundamentalmente, acho que esse filme é muito isso. A hora que ela
que ela viu a importância que ela tinha na vida da mãe, que ela entendeu por que aquela mãe queria dar tantos presentes, né? E o quanto era difícil escolher, não foi fácil, né? Não era uma coisa simples. A escolha do melhor para o outro, né? Que tem a ver com a gente ser pai e mãe, né? Você quer escolher o melhor, mas quem diz que é fácil? De onde você pensa que você fala quando diz que sabe o que o seu filho precisa, né? E também o seu filho não vai saber a tua intenção em relação ao que você queria fazer de melhor para ele, né? Então, Jéssica, fico feliz de eu ter pensado nessa pergunta hoje, porque agora você tem um menino pequeno que foi feliz, né? Para lembrar agora. Muito bom. Pois eu queria comentar um pouco, Tom. Eu fico muito feliz, Jéssica, porque quando você diz que foi importante para você nesse momento a pergunta e que isso lhe traz uma visão diferente. E também pelo que você traz, eu acho que você nos enriquece muito, porque você traz um registro de uma coisa que é extremamente profunda, né? Essa diferença entre admitir os fatos como eles são, eles acontecem, a gente não tem controle sobre eles, versus essa perspectiva que a gente carrega conosco de que nós controlamos os fatos. Quer dizer, você podia ter feito diferente, né? E quando, na verdade, a vida é isso aí, né? Como você acaba de perceber. Ele estava feliz, você não tem um controle sobre essas coisas. E isso é tão presente na vida da gente, inclusive no filme, não é? Não admitir a morte da mãe de Ana, não é? Não conseguir conviver com aquilo, que se cria toda aquela história, toda aquela fantasia. E quanto mal aquilo faz para Ana. Ao não ter uma história própria, uma narrativa pessoal, ela vai tentar construir a sua narrativa. Primeiro com aqueles comportamentos contestadores, desviantes e tal, e depois, incidentalmente ou acidentalmente, através do atropelo, ela tem essa chance de resgatar conteúdos que seguramente eram passados para ela sem que se apercebessem, porque ninguém consegue esconder uma verdade completamente. Quer dizer, a história da mãe de Ana seguramente aparecia como ela é em alguns momentos, só que ela não tinha como confirmar aquilo, porque a versão era de outra ordem. Ela não tinha como ter acesso àqueles dados. Então, de consciência, ela em coma, seguramente ela costura aqueles retalhos e constrói uma história, a sua própria história, que a família não lhe facultava isso. Então, eu acho que a pergunta se conecta com o filme, se conecta com sua realidade. Muito obrigado por você ter trazido isso para a gente, ter compartilhado conosco essa história. Acho que enriquece a todos nós e que bom que também lhe beneficia. Muito legal. Bom. Eu estou com uma cena na cabeça que eu gostaria de também trazer para a gente discutir, que foi a cena para ela entrar na cirurgia. Que chega a amiga dela, que foi, para mim, isso que eu queria trazer, num ponto de vista, era a única que teve coragem de olhar para exatamente o que estava acontecendo. Então, ela olhou no olho dela, foi a única que olhou no olho dela e falou. Ela respondeu aquele pedido e falou assim: eu vou dar aula de inglês para sua filha. Ela olhou no olho dela e ela falou assim: seja o que acontecer, eu vou fazer isso. Os pais dela não conseguiram olhar no olho dela. Eles não conseguiram falar, não conseguiam. Ali era meio claro que seria um momento de despedida. Eles não conseguiram se despedir. O marido não conseguiu. Então, o que eu gostaria de trazer é justamente isso assim. A nossa grande dificuldade de se mostrar vulnerável, né? De se mostrar, de se querer, todo mundo querendo se manter forte, com medo de magoar o outro, não magoar, no medo de desabar, na verdade com uma intenção de proteção do outro, mas o quanto que isso inibe a nossa intimidade, a nossa conexão. Porque ali estava todo mundo, mas todo mundo na postura, mas sem essa conexão. E a amiga dela olhou no olho dela e falou: eu vou dar aula de inglês para sua filha.
foi uma despedida, e olho no olho. Ela teve coragem de olhar no olho porque ela sabia o que ela estava vendo. Sei lá, eu queria jogar isso aqui. Não sei se vocês tiveram essa percepção também. E essa amiga, Tom, era a mesma amiga que durante algum período, elas andando, conversando sobre a doença, ela dizia que não tinha coragem. Isso. Que não, né? Aí ela é como se ela fosse assim aos poucos, né? Assim, conseguindo assimilar essa despedida mesmo, e chega um ponto em que ela verbaliza isso. Mas ela no começo ela não queria, não, eu não quero falar sobre isso e tal. É muito legal essa cena. Uhum. Alguém? Algum outro ponto? Se tiver alguém que é falante e está morrendo de vontade de falar, eu libero um pouquinho para falar. Então eu posso falar? Sim. Eu não sou muito falante, eu não costumo falar muito em público, mas eu queria fazer um comentário. Acho que eu estava até falando no subgrupo que uma das coisas que mais me marcou nesse filme, que eu estava inclusive postergando muito para assistir, não por dificuldade de ver filmes com essa temática, inclusive eu sempre recorro a pensar sobre o processo de morrer e entrar em contato com isso. Acho que o primeiro passo para a gente poder falar com as outras pessoas sobre morte é a gente compreender o nosso próprio processo, mas acho que eu precisava desse momento específico, assim, desse cineclube para poder assistir. E uma das coisas que mais me marcou durante o filme todo são os vários processos de ressignificação que acontecem, né, com os personagens. E o quanto foi importante para ela, de fato, fazer um percurso simbólico, muito simbólico, inclusive, para que ela pudesse se dar, né, essa oportunidade de perdão. E uma coisa também que me chamou muita atenção são esses processos ritualísticos, né, esses ritos de passagem que se apresentam constantemente no filme, e que esses presentes da mãe dela também marcaram muito isso, né? Foi uma forma que ela encontrou de fazer isso, apesar de que todas as pessoas estavam contra ela, ninguém concordou com a ideia dela deixar 18 presentes, mas para ela era uma forma de despedida, mas também como se fosse uma forma de preparo para a própria morte. Pelo menos é assim que eu enxergo. Foi a forma que ela encontrou de se dar uma boa morte, entendendo que a filha ficaria e ela não poderia aproveitar isso junto. E eu acho que isso é uma coisa muito importante se pensar nos processos enquanto profissionais de saúde, enfim, enquanto pessoas vivendo, né? É que a gente precisa se conectar muito, né, obviamente, com essa temática, mas também a gente precisa incluir os processos de ressignificação na nossa história. A gente precisa aprender quais são essas estratégias. E dá para ver que a Ana tinha muita dificuldade de ressignificar. Ela era extremamente evitativa, a forma que ela encontrou realmente era raiva, era não aceitar, era afastar todas as pessoas. E quando ela se deu essa oportunidade de conhecer um pouco Elisa, né, quem era essa mulher, e ver como é que se dava essas relações ali naquele contexto, que ela começou a fazer um processo de ressignificação. Então, teve uma cena também engraçada que a mãe queria comprar o presente e o piano, e ela falou, porque não uma bateria. Então, são coisas bem marcantes também que ela passou, de ela enxergar a projeção que a mãe fazia nela, sem ter nascido ainda, e de que ela fazia na mãe, que ela também não tinha conhecido. Então, as duas, simbolicamente, se deram essa oportunidade de se conhecer sem ter, de fato, se conhecido, através de ressignificação. Acho que isso é muito, muito marcante nos processos de luto, e que muitas vezes as pessoas engolem coisas e não dizem o que elas querem dizer, e que é num processo como o de Jéssica, que fiquei muito emocionada com a sua história, obrigada por compartilhar com a gente, mas quando sua psicóloga fala o que é que você falaria para ele, é um processo muito forte, muito íntimo, de você ter a oportunidade de voltar, de certa forma, naquele momento, e falar algo que você não teve a oportunidade de falar, e que anos depois você pode olhar para aquele momento de novo e pensar, poxa, eu não falaria aquilo daquela forma, eu falaria de uma outra forma. Isso é muito bonito de se pensar, terapeuticamente falando.
Jéssica, você falou que você nunca fala em grupo, então eu queria te pedir para você começar a falar muito em grupo, que você fala muito bem, você fala as coisas muito poderosas, então que isso mude, que você passe a falar mais em grupo. E aí, o que mais tem nesse grupo para ser falado? O que precisa ser falado para a gente começar a encerrar? Você está no mudo, Tarcísio. Eu te liberei, acho. Deixa eu tentar te tirar aqui. Não, tá ok, Tom, tá ok. Foi. Não, mas eu não achei que quero você comentar alguma nada. coisa. Desculpa. Não, Então. não. Você estava comentando alguma Não, coisa. estou bem. Entendi. Então, quem é? Já que você liberou, só para dar um alô à Ana, Oi, Ana Cláudia, como estás? Ela está na janelinha abaixo aí. Está no andar de baixo. Pelo menos na minha tela, você está no andar de baixo. O que mais precisa ser falado para a gente começar a fechar essa noite aqui? Eu quero falar, então. Eu estou sem imagem hoje, mas eu queria que a gente comentou no grupo fechado e trazendo o enriquecimento da Jéssica, que trouxe sobre a experiência dela, e lembrando dessa pergunta, como que a gente olha o perdão, né? Vou só retomar aqui a pergunta. O que você teria que ver com os olhos para ser capaz de perdoar, né? E até falei uma coisa que eu disse no grupo fechado, foi que estar diante da morte ou do processo da finitude, a gente vê isso, a gente está diante disso, faz com que a gente perdoe com mais facilidade, porque a finitude, até a Jaci trouxe para nós a citação de Rubem Alves: a luz da vida ilumina tudo e a luz da morte ilumina o essencial, né? Então acho que é bem isso, assim, a luz da morte, a possibilidade da morte, da própria finitude, ela traz exatamente essa questão, e o perdão está muito associado a isso, exatamente como a Jéssica colocou, né? Eu nunca tinha nem pensado em olhar para isso, para essa situação dessa forma, assim, foi uma pessoa um pouco arrogante nesse sentido, morreu fazendo gracinha, então que se vá. E de repente ela vem e me dá um tapa na cara, literalmente, né, com uma experiência tão bonita e tão rica, emocionalmente falando, né, com todo o relato dela hoje aqui. Obrigada a vocês aqui do Infinito também, do grupo, né, por essa experiência hoje. Acho que era isso. Obrigado. Tem uma coisa que eu aprendi com o Gustavo Gitti sobre as coisas que a gente escraviza na nossa mente, né? Que a gente não perdoa e tranca essas memórias e essas pessoas que a gente não quer perdoar, elas estão trancadas dentro de nós com a fala eterna daquilo que nos magoou, né? A gente tem essas pessoas fechadas dentro da nossa mente, e algemadas a estas falas, a essas atitudes que a gente reconheceu como algo que nos fez mal. E aí essas pessoas fizeram mal para a gente uma vez e a gente guardou essa história para sempre e repete a todo tempo, de lembrança, a gente repete aquilo que foi dito ou que foi feito. E aí o Gustavo traz uma pergunta assim: quando você tranca essas pessoas dentro da sua mente, da sua história, quem que fica do lado de fora, né? Quem é que está livre nessa história? Talvez nós todos podemos escolher libertar essas memórias, né? Perdoar isso para que a gente possa ter espaço na nossa mente para memórias que sejam de fato libertadoras, né? Que a gente não precise trancar nenhuma história dentro de nós. Porque quando a gente tranca, quem se fecha, quem na verdade fica escravo, somos nós mesmos, né? Então, que esse caminho de perdão possa nos libertar, para a gente poder ter espaço, que é o que a gente precisa. É isso mesmo.
Me lembrei agora dos 3 princípios da pacificação, que é daquele... Esqueci o nome dele, daquele zen budista, do Zen Peacemaker, que é um movimento, e ele fala sobre esses princípios da pacificação, que o primeiro é mente aberta, né? Beginner's mind, a mente aberta. Então, sempre ir para uma situação com essa mente aberta de eu não sei as respostas, eu não sei o que é, eu não sei o que foi, eu não sei o que aconteceu. Então, ir com a mente totalmente aberta, sem nenhum repertório. O outro é testemunhar. É só observar, só ver o que acontece. Sem julgamento, sem nada, é só o testemunhar. E o terceiro, que foi um ponto que a gente falou também, é criar ações amorosas consigo mesmo e com o outro. Então, acho que por isso que eu acho tão bonito isso, né? Os princípios da pacificação. É um princípio, se você conseguir praticar isso, não da mente aberta, que eu não tenho nenhuma história, testemunhar e ser compassivo com o outro e com você mesmo, a gente se liberta, né? Essa pessoinha, e a gente se liberta a pessoa, joga a chave, vai ser feliz, né? É bem isso. Muito bem. Encerramos? Todos completos? Eu vou jantar agora. Agora está na hora. 10 horas, tá tarde. Eu quero só também ter a oportunidade de agradecer a Jéssica, que eu não tive, pelo depoimento dela, Jéssica. Foi muito legal. Obrigada, viu? Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada mesmo pelo momento, pelo encontro e pela possibilidade desse espaço, né? Da gente se expressar. Poderoso. Um beijo. Obrigado, Tarcísio, Jaci, Ana, saudades, todos. Obrigado a vocês. Saudade, muito bom. Ana. Tudo de bom. Um abraço para vocês. Ana. Beijo, Jaci. Tarcísio. Tchau. Abraços anunciados. É. Abraços adiados, não cancelados. Assim, ó. Beijo, continue se cuidando, pessoal. Continue se cuidando. Quem puder, ficar em casa. Tá bom? Um beijo para vocês. Até mais. Tchau. Um beijo para vocês. Tchau. Valeu, Tom. Valeu vocês todas.